Olá, meu nome é Mayra Massulo e esse é o PPM, um podcast da Glu em parceria com a Mr. Pink, que fomenta discussões sobre produção no mercado audiovisual. E hoje nós vamos conversar com a Renata Monarito, que é CPO da Landscape. Hey, bem-vinda! Oi, obrigada, adorei o convite, muito obrigada. Tô muito feliz que você tá aqui. Também. Eu sempre começo perguntando da trajetória das pessoas, mas eu queria que você me explicasse primeiro o que é CPO? Não sei em outros lugares, mas aqui na Landscape, no caso, é isso. A sigla é Chief Production Officer. E, então, neste caso aqui no Landscape, eu cuido de todas as produtoras e pós-produtoras do grupo. Legal. E é uma coisa nova ou você já estava nesse cargo já há alguns anos? É novo, mas porque a gente estruturou esse ano a empresa com esses cargos chefes, assim, pra gente conseguir se organizar, porque de fato cresceu muito e muito rápido. E pra todo mundo conseguir se ajudar. Saber com quem. Exato, né? E como a gente tem várias empresas que não são só produtoras e pós-produtoras, tem outras pessoas que têm outros skills maiores pra cuidar de outras empresas. Então se estruturou um pouco esse caminho de chiefs. Heads. E aí, então esse ano essa foi a nossa grande mudança, assim. Então, acho que eu passo a fazer algumas coisas que eu não fazia anteriormente, mas uma grande parte que eu já fazia anteriormente. Ah, legal. Então, me conta um pouco da sua trajetória, porque eu quero saber um pouco do que você faz hoje nessa nova cadeira e um pouco tipo, do que exatamente você executa neste lugar. Mas queria que você contasse um pouco da sua trajetória, da sua vida, como você começou, se você estudou para ser produtora, você falou, cara, eu quero ser produtora, é isso que eu quero da minha vida, vou fazer isso. Ou não, foi um processo que acabou acontecendo, como foi? Eu acho surpreendente quem consegue com 18 anos ter certeza. Tem certeza? Do que quer fazer. Eu acho assim, maravilhoso. Claramente comigo não foi assim. Nem comigo. Eu assim, caí na publicidade, eu fiz publicidade e propaganda. Eu caí na publicidade muito sem querer, assim. Eu basicamente fui pra Porto Alegre fazer cursinho, porque eu morava no interior. E eu morei com um primo que fazia jornalismo. E ali me abriu um mundo da comunicação, assim. Eu conhecia muita gente dessa área, relações públicas, publicitários, jornalistas, pessoas que fazem super sucesso hoje. E aí… Sucesso quem? Aquelas… Não, vários amigos. Sou amiga da Fátima Bernardes. Muito bom. O William Bonner. Bom, não, amiga, a idade não ia ser meio louco, né? Meu primo não era tão velho, ele era um pouquinho mais velho que eu. Mas uma galera que hoje trabalha em jornalismo investigativo. Que legal. Demônio, umas pessoas aí tão legais, principalmente jornalistas, porque ele era jornalista, né? Mas aí me abriu esse caminho da comunicação. Eu tinha ido pra Porto Alegre pra fazer biomedicina. Biomedicina? Mas por que biomedicina? Coisas, né? Com 18 anos tem que escolher alguma coisa. No colégio eu adorava genética, achei que era esse o caminho. Genética. Entendi que médico não ia dar, porque Deus me livre chegar perto de cortar uma pessoa. Não. Mas aí eu, de repente, laboratório, esses estudos, acho que pode ser legal. E aí eu fiz o primeiro vestibular, não passei, comecei a fazer cursinho, aí conheci esse novo mundo e pensei, acho que eu vou pra lá. E aí fiz completamente em segredo, ninguém sabia, nem minha mãe. E passei. E aí comecei a cursar publicidade e propaganda. E aí acho que nos primeiros semestres já eu comecei a procurar um emprego. E na universidade lá, federal, tinha uma TV da universidade. E eu comecei a trabalhar lá. E aí assim, eu entrei muito sem saber o que eu ia fazer. Até sem saber como funcionava uma agência completamente. Exato, assim, acho que eu demorei pra descobrir que existia um mídia, por exemplo, sabe? Sim. Enquanto a maioria dos meus colegas ou queria ser redator, ou queria ser diretor de arte. E eu, nossa, nada disso pra mim, pensava eu, né? E aí vi que tinha esse mundo do vídeo, que eu acho que é legal. Acho que eu sou muito TV, eu assisto muita TV. Eu adoro assistir TV, desde que eu sou criança. Então é meio um lugar mágico, sabe? E aí quando teve essa oportunidade de trabalhar na TV da universidade, foi muito legal. Porque aí eu comecei lá editando, eu ajudava a fazer as pautas dos programas. Tinha a parte de fazer as vinhetas visuais, né, as aberturas dos programas. Então tinha todo esse envolvimento.
E aí, depois de 1 ano e pouco, eu fui contratada pra ser técnica daí. Daí eu cuidava de todo o equipamento. Além de fazer toda essa parte, eu cuidava da equipe de todo o equipamento. Daí me trouxe um outro universo, assim, que é de fato conseguir montar uma estrutura, ligar uma câmera e filmar. E aí foi muito legal, assim, muito legal. Aprendi um monte de coisa. Um equipamento muito velho, assim, que era muito legal, porque era fita mini DV. Então a gente editava em fita, era muito antigo. Então traz toda uma outra experiência, assim, foi muito legal. Daí eu fiquei um bom tempo lá, acho que uns 3 anos. Logo depois eu fui pra uma agência. Mas você ficou lá mesmo depois de se formar? Não. Você ficou esse tempo lá enquanto você estudou. Enquanto eu estudei, exatamente. E aí, antes de me formar ainda, eu já fui trabalhar numa agência. Daí eu trabalhava com edição. Que legal. Muito. E aí era dentro do RTV como edição. Era mais dentro da criação, vou te dizer. Tá. Porque a gente criava muito, eu editava muito, monstros pra apresentar pro cliente, tá? Não era nada que de fato ia pra TV, enfim, né? Eu fazia algumas coisas de internet e tal, bem mais simples. E eu sempre gostei muito de edição, gosto até hoje. Nunca mais pratiquei, mas gosto até hoje. E eu tinha E eu sentia que eu precisava fazer mais pra crescer, assim. Eu precisava aprender outros programas e tal. Mas eu não tinha tino pra aquilo. Então, por exemplo, qualquer coisa mais perto de animação de lettering, que é muito simples, eu já… Não vai dar, eu queria trabalhar com corte seco só. E aí, nossa, será que eu consigo fazer isso no cinema? Mas como? Como é que eu vou achar? Então foi um tempo meio nebuloso. E aí aconteceu essa oportunidade de trabalhar na Santa. E uma amiga minha sabia dessa vaga. A Santa tava abrindo na época, não? Não, Mas a Santa já tinha alguns anos. Mas eles trabalhavam muito com animação, mais. Verdade. E eu achava o trabalho deles incrível, mas eu pensava, nossa, eu nunca vou trabalhar lá, porque justamente quando O que você não quer fazer. Exato. Aí surgiu essa vaga, uma amiga minha me indicou. E era pra montadora? Não, e aí quando eu fui falar lá… Montadora, né? Chique, né? Parecia uma coisa agora, tipo… E era pra montadora. Não era pra produção, uma coisa que eu nunca tinha feito. E sua amiga falou, cara, acho que você tem jeito, vai lá produzir uns negócios. ela falou, cara, acho que você tem esse jogo de cintura, vai lá. E é ainda com vídeo, uma coisa que você gosta e tal. E eu, vou testar. E aí, cheguei lá, fui super sincera. Falei, olha, não sei fazer nada. Não cheguei lá Renata, tem apenas um sonho. E aí, rolou. Eu era assistente nem era assistente de coordenação, assistente de produção mesmo. Que na época, os meninos tinham um diretor de produção que era fixo, que fazia todos os filmes. Claro que eles filmavam muito menos hoje, né? Era, sei lá, um filme, cada sei lá quantos meses. Então, o volume era bem menor. E eram outros tempos, né? Tempo de produção mais suave, então a gente tinha mais tempo de crono, deu pra e a animação também é um tempo… Super. Sim, na época eles faziam muita animação. Imagina desenvolver personagem, concept. Você chegou a produzir uma animação? Não, mas a gente tinha muitos trabalhos que eram… Produzir, né? Mas a gente tinha muitos trabalhos que eram uma mistura, por exemplo, de animação com live. Tinha que fazer algumas cenas, e aí nisso a gente trabalhava. Mas quando eu entrei, os meninos já estavam focando em fazer filmes de live action completos, assim. Que, né, era pra isso que eles tinham que migrar e começaram a fazer isso. A maioria das coisas que eu fiz eram filmes mesmo, assim. Propagandas mesmo. E na Santa, na época, era já Gripe e… sócios eram o Gripe, o Black, o Amadeu e o Patrick. Não conheci nem o Black, nem o Amadeu, eu acho. Só o Patrick. É Patrick. Cara, tem que tá aí no mercado. Porque ele veio pra cá. Mas a galera ficou lá, o Amadeu? Não, o Amadeu era diretor financeiro. Ele tá um pouco aqui, um pouco lá. Ele ainda existe. Ele ainda trabalha, isso na área. Tá um pouco aqui, um pouco lá, mas ele mora lá. E o Black tá morando em Nova York hoje. O Black também é diretor, né? O Black, ele tá mais migrando agora pra direção de fotografia, assim. Ele gosta muito de fazer isso. Então, ele tá misturando um pouco as duas coisas. Legal. E o Black era um baita diretor de animação, então… É legal ver também essa migração de agora fazer live, gostar e ir aprendendo mais coisas, né? Claro, ainda mais agora com inteligência artificial. Um monte de possibilidades. Exato. Legal, bom. E aí foi lá, e aí é isso. Eu tô lá há 12 anos. E aí foi tudo por baby steps, né? Obrigada, gente. Essa foi a Renata, Zura. Foi tudo baby steps, assim. Eu era assistente, aí…
Comecei Tinha uma outra pessoa que era sua chefe ou chefe? Tinha um cara que era o diretor de produção fixo da casa. Então, eu era assistente dele nesse caso. E aí, a gente começou a fazer mais coisas. Eu fui evoluindo, também fui aprendendo, fui melhorando, me aperfeiçoando. Aí, até que eu virei coordenadora. Então, já tava num nível que a gente já fazia muita coisa. Precisava ter alguém, de fato, pra coordenar. E daí, a gente parou de produzir internamente. E começamos a contratar diretores de produção, porque precisava ter alguém coordenando. Era muita coisa que acontecia ao mesmo tempo. Aí eu me tornei coordenadora. E aí foi pouco depois, a gente veio todo mundo pra São Paulo, né? O escritório lá ficou só um escritório. Antes a sede toda era lá, ficou só um escritório. A gente veio pra São Paulo. E aí eu fiquei coordenadora da Santa todo esse tempo, até que surgiu o Landscape. Começou a surgir o Landscape, que foram essas empresas. Começou com a Tropical, aí depois teve a Magma, e aí começou a vir muitas empresas. E aí a gente criou esse ecossistema. A gente gosta de falar. Sim, a gente não queria falar holding, mas vamos falar holding muito. Holding, bonito, né? mas é um ecossistema. Porque eu acho que a gente se alimenta muito entre a gente, assim. É muito diferente de só ter um grupo. E a gente foi criando isso, que é totalmente novo pra gente. Eu acho que pra quem tava ali dentro. E aperfeiçoando cada vez mais. E daí, dali, eu comecei a ter, de fato, um time de coordenação. Porque eu acho que uma das nossas grandes diferenças de outros grupos é que a gente compartilha a coordenação, as empresas compartilham a coordenação. Então eu comecei a criar esse time, ampliar, e ensinar o nosso jeito de fazer, como é que a gente trabalha e tal. E aí, neste ano, teve essa divisão real de como cuidar das empresas e tudo mais. E aí, além de eu cuidar dessa parte toda da coordenação, de coordenar os coordenadores. Exato, ainda ajudar essa galera e tal. Tem essa outra parte agora desse ano, que é muito legal, porque eu adoro. Com o tempo, acho que eu fui descobrindo que eu gosto cada vez mais de me envolver no negócio. Então, entender como é que funcionam os negócios, né? Quando ele tá saudável ou não, o que a gente precisa fazer. Quando a gente toma decisões de contratar alguém ou demitir alguém. Então, acho que toda essa parte aí é muito legal, assim. É super nova pra mim ainda, mas é uma coisa que eu me interesso demais. Então, vai aprendendo e estudando cada vez mais, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, voltando um pouquinho de quando você era, tipo, uma diretora de produção ou produzia direto na rua e fazia as produções. Quando você virou uma coordenadora, e até aqui em São Paulo, né, que você coordenava e começou a trabalhar aqui, você sentia a falta da produção? Boa pergunta. Porque foi uma primeira... E assim, agora, depois da coordenadora, você também teve o Landscape, que você deixou de ser essa coordenadora pra também gerenciar um time, uma equipe. Sim. Que daí, eu acho que as funções, elas vão mudando um pouco. Então, por exemplo, de você produzir de fato, pra você virar uma coordenadora, você acaba sendo uma pessoa muito mais, de fato, de gerenciar a equipe do que produzir. Total. Eu acho que assim, é difícil porque tudo isso que a gente fez, assim, nada é ruim, né? Tudo é muito legal. E eu acho que a evolução é mais legal ainda. Então, dá uma saudade, mas não necessariamente de estar lá fazendo. Então, por exemplo, sei lá, o último filme que eu produzi mesmo foi um horror. Tipo, eu tive que estar no centro de Porto Alegre às 3 da manhã. Gente, isso não é horário de ser humano, entendeu? 3 da manhã, eu não vou mais fazer isso, chega. Então, eu gosto hoje, por exemplo, de estar perto, de ir no set. Eu gosto muito de conhecer as pessoas que estão lá trabalhando com a gente, nossos freelancers e tal. Eu gosto de ter esse envolvimento, que o diretor de produção tem bastante, né? Mas fazer, não mais. Não tenho mais. Então, quando você virou uma coordenadora, você falou, cara, legal. Super. Adorei, não queria mais estar mesmo às 3 da manhã. Exatamente. Centro de Porto Alegre, excelente. E também porque eu acho que tem um outro lugar. Como também começou a ter muito volume, quando as pessoas estão envolvidas num projeto, elas não enxergam todas as questões. E aí… Isso é um fato, porque você tá muito no problema. Exato. Né? Resolvendo. Exato. Cada hora que você resolve um, vem outro. Exatamente. E aí, a partir do momento que eu me tornei coordenadora, eu já comecei a ver as coisas de outro lugar. Então, isso vai nos ajudando muito, né? Claro que a gente pega todo o nosso tempo de experiência, tudo que a gente sabe. Mas, nossa, quando você chega num problema, você olha e pensa, por que essas pessoas estão batendo cabeça? Exatamente. Mas é muito mais fácil de dizer isso. Enquanto as pessoas estão lá, meu Deus do céu, é um problema atrás do outro.
Então, acho que toda essa evolução vai sabe, te ensinando mais ainda, assim. E aí eu gosto muito deste lugar, assim. O dia a dia, eu prefiro coordenar 50 pessoas do que hoje em dia estar no dia a dia desse jeito, sabe? De repente, um projeto em si. É. E você acha que o bichinho da produção te picou quando? Nessa trajetória aí? Cara, Porque é isso, você ia ser, sei lá, biomédica, bióloga, sei lá. Aí você foi pro meio jornalismo, meio publicidade. Aí você trabalhou numa agência e era editora, montadora, que é chique, como a gente falou. E aí você falou, não, será que eu vou pro cinema? Aí você foi pra produção. E você falou, cara, gostei. Eu acho que… Você lembra desse momento, assim, do tipo, você falou, cara, é isso que eu vou fazer? Eu acho que, assim, isso acontece meio que no dia 1, sabe? Pra quem, de fato, tem o tino pra isso, assim, sabe? Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito organizada, eu consigo resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, era fácil. Depois que tu sabe fazer, começou a se tornar fácil. Nenhum desafio mais era um grande desafio, sabe? Era só, tá, vamos sentar, vamos pensar, vai dar certo. Então, eu acho que naturalmente tu vai gostando desde o dia 1, assim, não tem como não. E aí, tu te envolve com muitas pessoas, tu conhece muita gente, tu vai fazendo amizades. E isso é uma coisa maluca, mas pra quem gosta de fazer amizades, por exemplo, vai ter lugar, cada dia você tá com 100 pessoas novas, né? Exatamente, que tipo… E vai ser totalmente diferente do próximo projeto, que vão ser outras pessoas. E eu sou muito curiosa, então… eu adorava chegar no set. Poxa, já trabalhei um monte com esse diretor de fotografia. Acho que já tenho intimidade pra sentar do lado e perguntar que luz é aquela? O que ela faz? Sabe? Então, isso tudo me deixava muito empolgada. Eu acho que isso nenhum dia é igual. Apesar de tudo estar sempre produzindo um filme, nenhum dia é igual. E se aprende demais, né? Eu acho um baita… Aprende demais. Eu acho que foi aí que também eu fiquei muito interessada por isso, assim. Porque eu acho que tá numa função de todo dia fazer a mesma coisa, do mesmo jeito. Sei lá, né? Não consigo nem imaginar o que seria, mas… Não sei nem… Sei lá, o advogado. Todo dia ele vai… E ele tem que fazer o processo e ler um processo. Então, todo dia a vida dele é ir lá, sentar e ler processos, ou enfim. É uma coisa meio todo dia fazer a mesma coisa. Mesmo que o processo seja outro, diferente. E eu imagino que tenha pros advogados uma coisa muito excitante, dinâmica nisso. Eu ficava falando, cara, todo dia eles vão pro escritório fazer alguma coisa. E a gente não. A gente um dia viajou, um dia tá num lugar, outro dia tá em outro. E você tá num set em São Paulo, de repente você tá em Porto Alegre, ou de repente você tá até fora do Brasil. E aí a loucura que a gente faz que é entrar na casa das pessoas, a gente conhece um monte de casa. Exato. E aí é muito louco, assim, né? Tudo que… E eu acho que é muito interessante também, né? As possibilidades de coisas de… O que a gente vai fazer? A gente vai filmar nessa ponte. Vai filmar nessa ponte, mas como? Mas vamos lá, vamos ligar, vamos pedir autorização. E aí a gente vai filmar, e aí a gente vai fechar, e vai descobrir que só pode ir no domingo. E aí, sabe, é uma coisa que… ninguém sabe. Exato. Ninguém sabe, né? É isso, né? São muitas ideias num papel. Como a gente coloca elas em prática. E ali, aí começa a loucura. Aí como é que a gente vai fazer? E aí às vezes não dá, e toma um monte de negativa. O que a gente faz? Vamos construir um lugar, então, porque a gente não tem esse lugar. Né? O que a gente passa de ter que mostrar 1000 lugares no Brasil, né? Então, acho que isso é muito, muito dinâmico. Não sei se existe uma profissão tão dinâmica quanto. Talvez o médico, o cara que fica no pronto-socorro. Que o médico lida com vidas, né? Eu prefiro não lidar. Exato. Eu não sei, acho que a adrenalina dele é muito… Você quase foi fazer medicina. Olha, não, aquela cena, calma, laboratório, não ia, calma. Era menos. Não, porque outro dia, na verdade, na terapia, a terapeuta falou isso. Você é quase uma pessoa, é tipo eu acho que é socorrista que fala. Porque é isso, assim, resolvendo o problema, porque só chega pra você a hora que quebrou o braço, ou caiu de não sei onde, então só chega pra você o problema e é urgente, você tem que imediatamente botar a pessoa, falar, dá isso, daquilo. Ela falou assim, cara, é um pouco comparado a uma pessoa que tá sempre em estado de atenção, alerta dentro de um pronto-socorro, esperando o problema chegar pela porta. Isso a gente tem. A nossa única diferença é que a gente não tá lidando com salva-vidas, que muitas vezes eu usei isso. Que é uma grande… Não, e muitas vezes eu usei isso. As pessoas chegavam desesperadas. Meu Deus, deu tudo errado. A gente não tem, eu não sei o que deu. Gente, calma, sabe? A gente só trabalha com publicidade, a gente não salva vidas. Precisamos dar um jeito.
Calma, exato. Não é tão desesperador, senão assim, vocês não vão durar nessa profissão, entendeu? E tem uma coisa que eu acho curiosa, que é a gente tem que dormir e acordar com os problemas. Tem. E como que é pra vocês? Produção é problema, né? Só problema. Ninguém te liga pra te elogiar, ninguém te liga pra dizer, nossa, que legal, não você conseguiu aqui lugar. Não, hoje em dia sim, graças a Deus. Inclusive, eu recebi uma mensagem do Manuca ontem, ótima elogiando. Ai, Manuca, gente, a gente Obrigada, tá falando Manuca. muito dele nessa temporada. Eu acho que ele tem que vir pra cá. Eu acho. Viu, Manuca? Pode vir aqui, porque você foi tão comentado, né? Mas assim, é isso, assim, pra mim, não adianta, a produção é problema. Eu demorei um tempo pra entender isso, acho que eu nunca fui 100% tranquila na produção. Mas eu digo assim, com essa questão de vai ter só problema e beleza, a gente vai ter que lidar com isso. depois de um Mas tempo… você ficava angustiada? No início sim, né? Porque acho que também pela falta de experiência no início, qualquer problema era maior do que eu imaginaria que ele poderia ser. Então, depois de um tempo que você já passou por alguns e você entende que Todos se resolvem? quanto mais nervosa eu fico, pior a solução. A solução não chega tão rápido. Se eu fico tranquila e paro pra pensar, eu consigo ter uma solução. Aí então… Tudo bem, é assim que eu tenho que lidar. Eu tenho que ser um pouquinho mais tranquila, os problemas vão chegar, as coisas vão acontecer. E é isso, né? Quando você tá lá fazendo direção de produção, é isso, ninguém te liga pra te contar uma coisa boa. Todo mundo te liga porque deu um problema. E todos os setores têm problemas e todos eles vão te ligar. Então, E todos eles vão reclamar. Exato. E a sua solução nunca vai ser boa o bastante. Exato. E aí, se você não tá tranquilo com isso, você enlouquece, desespera, assim. Acho que eu tinha, no final, assim, quando eu já não aguentava mais, eu acho que eram duas coisas, assim. Uma, eu não aguentava mais acordar cedo, no nível que a gente acordava cedo, porque era isso. 3 da manhã. Você não conseguia dormir antes da meia-noite, as duas você tinha que estar em pé, porque às 3 você tinha que estar no sétimo. Tem uma história, né, que você… Naquela época também a gente respeitava muito menos as horas, né? De set, a gente fazia sets de 20 horas, 22 horas, era uma loucura. E sim, a gente teve uma vez um set que foram… Na verdade, eram 3 filmes, eram 2 filmes do Black e um do Grip. E a gente fez um bolo, juntou todo mundo, vai ser toda a mesma equipe, fizemos uma loucura. Só que eram tipo 4 diárias consecutivas, nem lembro. E aí a primeira diária já deu muita coisa errada e a gente ficou, tipo, quase 24 horas. Opa! E aí a segunda, que era do filme do Grip, já foi… gente, a gente vai ter que atrasar, né? Porque… Só que assim, como é que se conta pro cliente que não tem nada a ver com aquilo? Que vai atrasar. E o set vai atrasar porque tá todo mundo morto, matado de uma diária anterior. Não faz… A gente tá 24 horas acordado, a gente só precisa dormir um pouquinho já. Exato. E aí foi meio… não tem muito o que fazer, assim, vamos ter que levantar mesmo. E aí eu tinha trocado com o meu chefe na época, eu falei, olha, eu vou dormir. E você vai. E você vai, porque eles tinham ido dormir, né, tranquilo. Só que aí eu cheguei em casa, eu dormi 30 minutos, e ele me ligou, desesperado, porque faltava… o tipo de humilhação que a gente passa. Faltava uma maca de… Nem sei como é que eu chamo isso, mas… Uma maca de… Aquelas macas que vocês prendiam as pessoas em pé, sabe? De hospício. Tipo, horrorosas. Aquilo lá não se usa mais há milhões de anos. E… Não se usa? Gente, eu espero que não. Eu não sei. Mas eu assim, tenho ideia. eu tive que buscar uma no hospício lá em Porto Alegre. E ela estava no ferro velho, tá? Então, lá eles não usavam, mas eles tinham uma. Eu achei mal. Nossa, que loucura. Assim, essas humilhações que a gente vai passando. Né? Não dorme, acorda muito cedo. Não tem muito como dormir, né? Você não consegue mudar a sua vida. Agora, é curioso, né? Por que precisava dessa maca que prende a pessoa em pé? Não tinha nada a ver com filmar uma pessoa numa situação… Não, era isso. Era um… Como é aquele personagem do Silêncio dos Inocentes? Usar aquela máscara? Ah, o Hannibal. É isso. Era um cara vestido de Hannibal preso nessa maca. E era um filme de CCAA, era só um elevador abrindo e fechando, assim. E aí, cada vez que o elevador abria, tinha uma coisa assustadora dentro. Daí tinha essa cena específica. Isso existia. E assim, eu nem sabia que ia, né? Mas tive que catar e achei. E daí tem isso, né? A publicidade… você tem que fazer um monte de coisa na produção que você nunca imaginou. E chega lá, você consegue. Alguém consegue. A gente vai dar um jeito. Porque você chega lá e fala, pelo amor de Deus, eu vou dormir 30 minutos. Entendeu? Eu já tava assim, quase lotada. Assim, eu não sei se você percebeu, eu estou aqui toda cagada, moço. Pelo amor de Deus, me dá uma maca que prende a pessoa. Eu não sei, me fala o que você precisa, eu te dou. Eu assino esse cheque. Total. Aí a pessoa fala, calma, moça. Você chega lá, já não… Essa privação do sono era uma coisa muito sofrida pra mim, assim.
E acho que foi uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu… chega. Agora você é coordenadora. Pelo amor de Deus. Porque a gente fazia isso. Na verdade, quando eu me tornei coordenadora e a gente veio pra São Paulo, alguns filmes que a gente fazia em Porto Alegre, eu produzia ainda. Porque era um pouco matar a saudade. Em Porto Alegre era muito fácil, a gente já conhecia todo mundo, sabe? Sabe onde as pessoas moram, é outro lugar pra produzir, é muito diferente daqui de São Paulo. Então era muito fácil, muito suave. Eu gostava, daí eu voltava pro set, revia amigos e tal. Então eu fazia esse jogo duplo algumas vezes. Até que esse último filme do Gripe aí eu falei… Não, 3 da manhã no centro de Porto Alegre, olhando as pessoas tomando café às 3 da manhã, eu indignada. Quem é que tem fome às 3 da manhã? Não, e se você às 3 da manhã está tomando café, você vai almoçar 10. Eu fiz isso ano passado, numa produção. E assim, não existe corpo que você acostuma. Não, claro que não. Almoçar 10 da manhã, você tá… É que é louco, porque você fala assim, não… Você chega às 3 da manhã e tá tomando um café ali, você não tá com fome, mas tá tomando um café preto. Aí você fala assim, cara, não tem a menor chance, porque tá no plano de filmagem ali. Almoço às 10h30. Tá. Aí você fala assim, não tem a menor chance de eu almoçar às 10h30. Às 10h30 eu vou querer comer um ovinho, um pãozinho. Meu, chega às 10h30. Você tá fazendo arroz, feijão e frango e salada. 10h30 da manhã. No lugar aberto, assim, as pessoas ficam… Nossa, o que essas pessoas estão passando às 10h30? Desculpa, gente, nosso trabalho é um pouco mal. A gente tá aqui desde as 3. Você tá ali… Meu, eu tenho uma foto disso. 10 da manhã, assim, ó. O relógio e o prato. E eu falo, meu, não acredito que eu vou almoçar às 10 da manhã. É louco. E assim, eu acho que quem trabalha todos os dias, né? Por exemplo, as assistentes de elétrica, por exemplo. Poxa, claro. Aí os caras já estão mais acostumados. Nunca uma diária começa às 10 da manhã, né? Não. As diárias sempre começam antes do nascer do sol, ou muito cedo, 6 da manhã. Então o corpo deles já tá acostumado. Agora, a gente que é… Meio escritório, barra… as duas coisas. Aí chegava… Nossa, gente, 3 da manhã. E eu… braba, com as pessoas de mau humor. Daí eu, não dá mais pra Foram vocês que inventaram isso? Não, fui eu. Não, foi meu diretor, mas junto comigo. Eu que tive essa ideia, ok. Aí eu fiquei, não, gente, escritório, ar-condicionado. Eu vou no set quando eu quero visitar. Hoje tem até uma grande piada de que eu só vou no set quando o set tá dando problema. Então se eu chego no set só porque eu quero visitar as pessoas… Ih, chegou a… tem algum problema acontecendo. Mas agora só a visita, tá ótimo. E conta o landscape, assim, como foi? Porque daí você saiu da coordenação, de fato. E, na verdade, você estava na coordenação. Na coordenação da Santa. E aí… Assim, o landscape começou na pandemia, mas eu acho que antes dele tem uma história… Talvez a sementinha dele, que foi uma época que o Rog Souza, que é diretor na Tropical… ele tava avulso, sem produtora, saiu de uma, tava pensando em qual entrar. E chegou um projeto pra ele de Nescafé. E ele falou com o Gripe, cara, eu posso produzir aí dentro? Posso fazer aí dentro? E o Gripe… Tipo um freela. Tipo um diretor freela. Exato. Uma coisa que nem acontecia muito no nosso mercado. Não. Até hoje é um pouco… Exato, né? As pessoas são bem protecionistas, assim, é bem complicado. Mas a gente vai mudar isso. Aí… Foi muito legal pra gente, porque, assim, era um projeto muito maior do que a Santa produzia na época. Então foi um baita aprendizado pra mim, assim, eu trabalhei com equipes que eu nunca tinha tido acesso, sabe? Num outro lugar, o Rog já trabalhava num lugar muito elevado. Então foi uma experiência incrível. E no final do projeto, pro Rog foi também uma experiência maravilhosa. Foi tipo, além de todo o processo ter sido incrível, ele… teve um faturamento maravilhoso. Sim. Que ele não tinha normalmente nos filmes que ele fazia, assim. E aí, era muito sobre o nosso jeito Santa de fazer e produzir as coisas. E nosso jeito de trabalhar mesmo. E aí, ele ficou, acho que com essa pulguinha atrás da orelha. Ele foi pra outra produtora, ficou um tempo lá. E aí, voltou. Não foi na sequência que ele abriu a Tropical. Não. Ele foi pra outra produtora, ficou um tempo lá. Confesso que não lembro quantos anos. E aí, ele voltou a conversar com o Gripe do tipo, eu gostei muito do que aconteceu lá. Acho que tem um negócio legal pra fazer e tal, né? E aí, acho que ali começaram a conversar de ele ter o seu selo, de ele ter a sua produtora. Não era uma vontade, por exemplo, ele ser um diretor da Santa. Ele queria criar o selo dele, E aí, no meio da pandemia, com todas essas mudanças que aconteceram, e empresas fechando, e pessoas… Muitas empresas abrindo. E pessoas pensando como é que a gente vai trabalhar agora, né? Como é que vai ser e tal. Muita gente foi demitida, que a gente ficou pensando… Caramba, essa pessoa é muito boa. O que será que vai acontecer com essa pessoa, assim? Então, eram conversas paralelas.
Eu acho que foi nos trazendo algumas visualizações, assim, poxa, será que se a gente fizesse isso ia dar certo? Será que se a gente fosse por aqui ia dar certo? E aí um dia eu acordei e o Grip tinha todo o desenho do landscape, assim. Do nada, do nada. Na verdade ele tinha o desenho do API, que é uma das partes que a gente trabalha, tá? Que tem muito a ver com isso, de a gente abrir as partes da produção, as partes de uma produtora, na verdade. Como serviço de Exato, poder oferecer os serviços separados. Então, tirando um pouco esse protecionismo do diretor, por exemplo, a gente pode sim emprestar um diretor nosso para outro lugar. Então, a gente começou a pensar nisso, assim, tá, vamos separar, vamos deixar todos serem frentes de negócio, por exemplo. Vamos segmentar, né? Vamos separar e segmentar a produção, o financeiro. Isso. E aí, todos podem ser frentes de negócio. Se alguém vier aqui, precisar de uma parte, ela pode comprar esta parte. Quando veio esse papo do ROG e tal, já tinha essa ideia de API, então já era mais fácil, assim, então para abrir uma produtora, eu posso te oferecer o financeiro, eu posso te oferecer a coordenação. O que mais você quer? Um atendimento? O quê? Aí, não, atendimento eu vou ter o meu, porque eu vou ter o meu executivo. Então, ali começou a se moldar a primeira empresa, que foi a Tropical. E, de fato, a Tropical começou com o Gabi e o ROG, e o resto todo do suporte foi dado pela Santa na época, né? Que não era ainda landscape. Não era ainda landscape, mas a gente já tinha esse serviço de API, que foi muito legal. A gente... E era Santa API. Exato, no início era. A gente passou muito tempo... Nossa, diretores que tiveram essa mesma experiência do ROG aí, de ficar avulso e ter projetos. A gente orçou com muito diretor sozinho. Teve algumas empresas que a gente ofereceu só back-office, que compraram só back-office, ficaram trabalhando ali só nessa parte. Então, foi muito legal, porque acho que proporcionou muita coisa pra muita gente. Eu acho que os diretores começaram muito a ver isso de… Poxa, eu posso ter meu selo, né? Eu posso ter meu selo do jeito que eu quiser. Que é louco, porque a gente falou, nossa, bem na pandemia que muitas empresas fecharam. É isso, né? A API abriu. Porque é isso, as pessoas foram saindo das grandes corporações, abrindo seus pequenos selos, surgindo uma oportunidade de segmentar cada pedacinho e fazer disso uma venda. Que eu acho então, o aprendizado da pandemia, tudo bem, essas empresas abriram. Mas elas não eram capazes de abrir há um tempo atrás se elas não tivessem todos esses serviços dentro. Exato. Uma produtora não abria com 2 pessoas, né? Uma produtora precisa do financeiro. Exato, você tinha que abrir um negócio. Você tinha que contratar no mínimo umas 10 pessoas. Aí você fala, bom, não dá, não vou fazer. Não via como fazer. Exatamente. O custo fixo dessas pessoas, como é que a gente faz, como é que trabalha com isso. Então, acho que a forma ali que a gente construiu de permitir que essas pessoas possam ter suas empresas foi muito louco. E aí cresceu exponencialmente, né? Porque daí muito louco. Todo mundo começou eu também quero, né? E aí, daí logo depois surgiu o Manuka. O Manuka, por exemplo, na Magma, no início era ele e eu. Era ele, exatamente. O primeiro filme que ele fez, a gente fez no meio da pandemia, quando já dava pra filmar. Eu nem fui pro set, porque era número reduzido de pessoas. Ele até tinha contratado uma freelancer de atendimento, porque precisava ter alguém. Mas era tipo ninguém, todo mundo em casa, vendo pelas suas telinhas. E era eu e eles falando no telefone, dizendo, nossa, você precisa acelerar, agora não dá, o set precisa acabar. A gente, né, com todas as regras do Covid e tal. Então, foi bem maluco, assim, mas aconteceu. Uma produtora que foi capaz de filmar e, né, agora tá aí, grande, cresceu, trabalhando. E aí foram surgindo outras e outras e outras. E aprendizados e adaptações. Exato. E não parou, assim. Cada dia alguém bate na porta e se é um negócio interessante, se é algo que a gente acredita, tem como fazer, assim. Oi, eu só… Antes da gente ir pra esse momento atual, que eu quero muito saber, eu te perguntei lá atrás, você falou uma coisa agora que eu achei muito, muito interessante, que é o filmar na pandemia. E aí, depois da sua experiência de filmar na vida normal, tudo ok, teve que fazer isso. Você ligando num set, pessoas reduzidas. Como foi? Loucura? Foi maluco pra todo mundo. Assim, acho que a gente aprendeu muito, ou reaprendeu, porque eu acho que na Santa a gente fazia muito isso, mas assim, a gente fez filmes com pouquíssima. E a gente entregou muito legal ainda, né? Então, assim, será que a gente precisa daquelas 100 pessoas, 7 mesmo? Exato. Assim, a gente fez com 30. Deu muito certo. Claro que eu acho que todo mundo entendia o processo, tanto cliente quanto agência, né? Então, essas pessoas não estavam no set nunca, né? Que já muda um pouco, né? De cara, você já não tem que ter
tu já tem menos estrutura, porque é menos, né, menos pessoas, né? Mas também entendiam que era… Ah, galera, não dá, não tem. Não tem mais roupa, não tem como trocar o figurino, não tem como fazer… Todo mundo tava mais… Tá, é verdade, tá, entendi. Acho que a gente fez prés mais trabalhadas, pensando nisso. Que, cara, vai chegar no set, não tem o que fazer. Porque eu não posso levar a figurinista com aquele quilos de roupa que ela tinha, sabe? Ela vai poder levar… Duas blusinhas brancas, sabe? Porque não tem, a gente não pode ter… Ela vai estar sozinha, ela não vai estar com assistente, ela não tá com o transporte. Então toda a estrutura mudou e eu acho que a gente realizou filmes muito legais, assim. Muito legais mesmo. Fora as loucuras mesmo que a gente fez de entregar a câmera na casa das pessoas e as pessoas se autofilmarem. Isso foi doido. Isso foi bem doido. Mas mesmo quando a gente pôde voltar, que o set já era bem reduzido… Eu acho que a gente foi capaz de entregar muita coisa legal, assim. E isso deveria ser um aprendizado. Acho que a gente retrocedeu. Isso que eu ia falar. E depois que voltou. Aí voltou na Nunca ninguém virou e falou, cara, vamos fazer desse jeito que na pandemia a gente fazia isso e dava certo. Nunca. A galera gosta de ter todos os seus assistentes, todo mundo junto, todo mundo trabalhando. Acho que um puxa o outro, é uma coisa meio maluca. Mas é ruim, assim. E pro cliente também, né? Teve muito esse tempo também do cliente entender que o filme dele na pandemia custou 150 mil e que agora custa 1 milhão. Exato. É muito difícil fazer o cara entender. E eu entendo também a posição do cliente. Poxa, vocês me entregaram um negócio que foi suficiente pra mim. Claro. E agora não é mais possível, né? Mas é isso, agora eu não consigo nem que as equipes topem algumas coisas que toparam na pandemia. Então, é um pouquinho… E nem o cliente mesmo, né? O cliente perguntou aí no set, também, que você trouxe das estruturas. Também. Acho que também tem um pouco do outro lado de precisar ter algumas exigências também, que na pandemia a galera flexibilizou. Flexibilizou muito. Né, que é isso que você falou, opção de levar um varal de roupas. Não. Agora não, entendeu? Agora todo mundo quer. E muita coisa, muitas vezes a pessoa fala, no set a gente prova, então. Isso. Traz mais opções, mais opções de vermelho. Lá a gente faz uma prova de figurino de um dia inteiro e chega lá… Não, do set a gente vê. É maravilhoso, é muito bom. Por que a gente tá aqui mesmo? É muito maluco, né? O nosso processo é muito maluco. É doido que as pessoas não levem a sério como deveria ser, né? Como deveria ser. É meio uma gincana, assim, né? Pra todo mundo, que é… então tá, então qualquer coisa você se vira. Qualquer coisa você não sei o quê. Gente, a gente tá trabalhando, vamos lá. A gente mandou uma pasta de referência, o que vocês não gostam, o que vocês gostam. Vamos definir agora. Objetivo, né? Mas é difícil, né? A galera não consegue. Bom, mas e aí chegamos ao API, quer dizer, API vulgo landscape. E aí, você como nesse lugar mais do business. Daí eu acho que quando… Que daí também, você já tinha tido um lugar dentro do landscape de gerenciar, coordenar, cuidar, ser heads dos coordenadores. E aí você só vai pro set quando tem problema. Bem no início do landscape, eu que toquei todas essas empresas mesmo na coordenação, assim, porque a gente tinha um time muito pequeno. Então, conforme foi crescendo, foi aparecendo mais uma produtora, foi… a gente precisa crescer e organizar esse lugar. Então, agora eu já tenho um time, e nem sei de cabeça quantas pessoas, 7, 8 talvez, não sei, 7. Não tenho ideia. Não tenho ideia. E aí é isso, eles que coordenam. Hoje eu não faço mais isso. Eu coordeno os coordenadores. Eu, de fato, entro muito pontualmente, né? Quando precisa alguma coisa que não tá dando certo, precisa repensar algum orçamento. Todo mundo já pensou, não chegou em lugar nenhum. Daí uma cabeça fresca, né? Ajuda, às vezes sim, às vezes não. E aí, essa parte mais de cuidar do negócio, das produtoras, é uma parte que ainda vai evoluir bastante, com certeza, porque… Tem a gente começou a profissionalizar mais o negócio mesmo. Então, acho que com a vinda da Ana também como CFO, traz toda essa carga, esse conhecimento do negócio e de um monte de nomenclatura que eu nunca ouvi falar. Mas que, né, uma empresa para parar em pé, ela precisa disso, Então, agora acho que com essa profissionalização é muito legal, porque além de a gente cuidar do que a gente já tem, a gente começa a olhar para o que tá vindo, se realmente é um negócio, se realmente faz sentido. Acho que antes era muito sobre a ideia do grip, assim, sobre o que o grip achava legal e gostava, ou alguém que foi conversar com ele e ele gostava dessa pessoa, e aí…
Fala, beleza, vamos fazer. Assim, e menos sobre, cara, isso aqui de fato vai dar dinheiro. Exato. Isso de fato é rentável e saudável. Obviamente o Grip tem esse conhecimento. Sim. Não era fofo. Não era assim, mas era ele que tomava as decisões, né? Claro. E aí agora fica. E aí as produtoras só caíam no meu colo. Olha, tem mais alguém. Olha, tem mais alguém. Mas agora tem esse lugar. Pega, Renatinha. Trabalha ali, exato. Toma. Mas agora tem esse lugar de a gente poder estar junto, pensando se esse negócio é legal, você vai cuidar dele, sabe? Você acha legal? Você acha que Você vai vê dar esse certo? futuro, Exato. esse desenvolvimento. E tá um pouco mais de fato não sei se business plan é a palavra, mas talvez seja. Sim. De falar, legal, vocês querem fazer isso, mas Isso, funciona assim, né? funciona como? assim, É para em isso pé. aqui? Para em pé desse jeito? Deixa eu ver. Ah, tá. Putz, talvez aqui não funcione. Exato. Você olhar um pouco mais de fato pro, isso aqui talvez precise rever nesse começo, isso aqui. E aí tem essa parte também muito legal, que é como na coordenação, antes eu ficava só com as produtoras de vídeo, né? E aí agora eu consigo ficar com as produtoras de pós. E aí é muito legal também, porque acho que todo o processo que a gente passou na Santa… A Santa tinha pós-produção interna. Eu lembro. E foi um grande aprendizado pra mim, assim, porque era literalmente descer uma escada e tá lá com todos os animadores e compositores. Então era muito legal estar perto das pessoas e vendo o negócio ser construído e o que era possível ser feito, né? Os meninos vêm muito da pós, né? Tanto o Black quanto o Grip. Então eles também têm um baita conhecimento e dividiam muito. Então foi um baita aprendizado. Eu adoro pós-produção de ver ela acontecer, não de trabalhar na canetinha mesmo. Mas você sabe que eu sou muito… Uma curiosidade. Eu sou muito fascinada por desenho animado. É louco que o Rafa, a gente foi no cinema ver Divertidamente 2. E ele falou que ele nunca viu, tipo, as minhas reações. Porque eu ficava assim, tipo… Meu Deus, e agora? Não, aquilo ali é perfeito, né? É perfeito. É perfeito. Perfeito. A gente via Tom e Jerry e já adorava. Exato. E aí ele falava assim que, tipo, cara, eu ficava reagindo à animação, ao desenho, de um jeito que ele falou, cara, você não reage assim numa série que você ama. É muito encantador. É muito. E então, assim, eu tenho um lugar, assim, da animação muito especial no meu coração, que eu adoraria um dia trabalhar, talvez, com isso, com um projeto de animação pessoal mesmo, de perto. Porque eu acho tudo tão mágico. Que, assim, é um personagem que nem necessariamente existe. Você cria ele e você se apaixona por ele. E ele é sei lá, ele é o Mickey. Ele é um desenho que virou um 3D, entendeu? Então é uma coisa muito louca você conseguir fazer isso, né? Eu acho que esse tempo todo a gente chegou a fazer alguns filmes que era animação com live. Então, por exemplo, a gente filmava o espaço, mas a bolachinha ia ser animada depois e aparecia depois. Então, era meio, você tava filmando nada. Exato. Depois o negócio acontecia. Era muito legal, assim, era muito legal. Eu tinha uma equipe muito, muito, muito boa. E então, essa parte agora de estar cuidando também da pós, é bom estar um pouco próximo desse trabalho, sabe? Que eu sempre adorei, eu sempre achei muito legal. Então, claro que obviamente eu tô na parte do negócio, mas você fica próximo, você vê o que eles estão fazendo. E você entende um pouco mais dinâmicos, processos. Exato. O render, a rotoscopia. Porque demora. O 3D. Bom, e aí pra gente fechar, queria que você contasse uma história. Você já contou algumas, mas alguma que te marcou muito na sua carreira, de uma produção, de uma PPM, de um offline, de alguma coisa relacionada à produção em si, e que você sempre lembra com carinho, com trauma, com aflição, com vontade de chorar. A primeira coisa que a gente lembra é sempre das coisas ruins, né? Porque assim, produção é uma humilhação. Então a gente lembra muito das coisas ruins, mas não, eu vou contar uma coisa boa, porque eu sou uma pessoa positiva, então… E você é mesmo. Coisa boa. Certo. Tem um projeto que a gente fez uma vez como Santa, e eu tenho ele com muito carinho, e toda vez eu mostro para as pessoas e conto, porque eu acho que ele é a representação do que a gente era como Santa e o que a gente tenta levar cada vez mais pro landscape, para as pessoas que estão chegando e estão com a gente. Era um projeto de animação. Olha! Eram umas vinhetas pra MTV. Tô sentindo animação aqui, ó, nossa vida, essa vai lá. Exato. E era um projeto de animação, eram umas vinhetas pra MTV.
eram temas, eu não lembro. Tinha uma que, sei lá, era a Copa do Mundo. Não lembro. Eram alguns teminhas. Eram umas 3 vinhetas. Na época, o diretor de animação que trabalhava lá, ele teve uma ideia. Trabalhar com a MTV era muito fácil também, sabe? Chegava um briefing, era meio, galera, só me entreguem o final. Era muito Façam fácil. o que vocês quiserem aí. Dava pra ser muito criativo, então a galera gostava muito de trabalhar. Eram umas coisas muito loucas, que às vezes você nem entendia, né? Você falava, nossa, Inclusive, artística pra caramba. voltando, uma época que eu pensei, gente, nunca vou conseguir trabalhar na Santa, porque olha que coisa legal. Eles tinham feito toda a identidade visual da MTV, assim, então, sei lá, todas as vinhetas dos programas, não sei o quê. E era muito legal. Lembra, tipo, do Acesso MTV, que Sim. Pô, eu não sabia que tinha sido Santa. eles tinham feito, Legal. Aí tinha esse projeto, e aí o diretor na época falou: Meu, eu tive uma ideia do que fazer, só que eu preciso da ajuda de vocês. E era literalmente todos vocês, porque não era só a pós-produção, era todo mundo que tava lá. Na época o Grip tinha comprado uma Blackmagic, e aí a gente fazia tudo com ela, né? Era tipo assim, brinquedinho. Let's go. Aí ele falou: Meu, eu vou filmar vocês e depois eu vou animar em cima. Irado, né? Muito. E aí, cara, a gente passou, sem brincadeira, uns 4, 5 dias fazendo várias cenas. Atuando. Tem algumas que é até engraçado, porque ele quase não nos modificou, então a gente consegue ver cada pessoinha, sabe? Nossa, aqui é o fulano, aqui é fulano. Eu dá pra ver exatamente que sou eu. Ele não muda Na nem a cor da minha vinheta. bolsa. Eu quero ver essa vinheta. Eu vou mostrar, é muito legal. E aí a gente passou uns 4 dias fazendo muitas cenas, todo mundo junto. Os meninos, sei lá, eu produzi algumas coisas. Eu tinha uma cena de futebol, peguei uma bola pra eles irem jogar no parque que tinha em frente à nossa casa lá. E aí foi um projeto muito legal, assim, muito feito de fato. Ele foi produzido pela gente, sabe? Ele foi executado pela gente. Acho que foi. A gente esquece que a gente sabe fazer as coisas. A gente tá muito acostumado hoje em dia a ligar e contratar pessoas. Claro, eu entendo, tem muitos motivos, tem gente que é muito melhor, mas assim, que tem gente especialista nos cargos, mas é muito legal lembrar que a gente entrou nessa profissão porque a gente gostava de fazer. E a gente gosta de fazer. E ao mesmo tempo, isso que você falou, que eu acho que é um pouco da essência da produção executiva, mas eu acho que da maneira como você acredita, que é um pouco sobre não sei, vou lá, vou entender e vou fazer. E eu vou conseguir fazer e vai dar tudo certo. Tipo, onde eu vou achar a maca essa hora, 3 da manhã, sei lá. Vou lá, vou bater e deu certo. Exato. Então eu acho que é um pouco também da sua… do que você acredita e de como você executa a produção. Eu acho que é muito a essência da Santa, assim. A gente sempre foi assim, vamos a gente fazer, entendeu? Temos artistas ótimos aqui dentro, vamos a gente resolver e fazer. E esse foi um projeto, foi exatamente assim. O gasto foi praticamente 0. A gente pegou tudo que a gente tinha, a câmera que tinha ali, acessórios que a gente precisava ali. A galera foi, se dedicou, todo mundo entrou na comprou filmou até a menina do financeiro. Irada. Todo mundo participou. Então foi um trabalho muito legal, muito divertido. Ao mesmo tempo a gente se divertiu fazendo, e aí todo mundo ia lá, deixa eu ver a cena. Então todo mundo ficou próximo do processo, foi muito, muito legal. E eu acho que ele é muito nessa essência, assim. Toda vez que eu conto como a gente gosta de trabalhar, eu lembro dessas vinhetas e eu mostro pras pessoas, assim. Porque eu acho que é muito o que a gente é e é o que a gente tenta passar por aí, sabe? Legal, né? Que bom essa história, né? Positiva, sem trauma, sem ações. É bom ser positivo. Sim, não, mas é muito legal mesmo. Eu acho inspirador, assim. Bom, acabou. Queria te agradecer. Por ter vindo. Obrigada. Admiro muito você e seu trabalho. Fico muito feliz que você topou vir aqui falar. Às vezes a gente acha que não, mas a gente tá falando umas coisas que pra gente… eu vivi, foi assim… E alguém tá ouvindo e falando, cara, que foda. Sabe? E aí escuta e fala, vou fazer isso. Ou vou começar… E você vira uma inspiração por ser só quem você é. Então, obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada.